Olha só, pegando fogo Brasília nesse final de ano, né, nesse mês de dezembro. A Câmara aprovou a regulamentação da reforma tributária. Bebidas açucaradas como refrigerantes e sucos de caixinha foram incluídos novamente no imposto seletivo, que tem sido chamado de imposto do pecado. Água mineral, biscoitos e bolachas foram retirados da cesta básica e não terão isenção de 60%. Os senadores haviam reduzido de 8,5% para 5% a taxação sobre as SAFs, né, Sociedades Anônimas do Futebol. Na Câmara foi retomado o percentual maior e o projeto aprovado regulamenta a aplicação do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, da Contribuição sobre Bens e Serviços e do IS, Imposto Seletivo. O Marcelo da Fonseca, a CBS, Contribuição Federal, e o IBS, Estadual e Municipal, vão substituir gradualmente 5 impostos hoje cobrados, né? PIS, COFINS e IPI, que são impostos federais, ICMS estadual e o ISS, que é o imposto municipal. Já o imposto seletivo vai incidir sobre itens considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Enfim, é um projeto gigantesco, vai provocar os seus efeitos ainda ao longo dos próximos anos, mas já é um caminho. Avançamos. Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, bancada. Bom dia a todos os ouvintes. Eustáquio, hoje é dia de aplaudir e de bater no Congresso, né? Eu acho que hoje a gente tem motivos positivos e negativos para falar, né, sobre tudo que aconteceu ontem lá em Brasília. Mas primeiro vamos bater. Eu entendo que a reforma tributária traz muitos benefícios, né? Simplifica, torna mais fácil, vai beneficiar muitas empresas, né? Como que é a forma de pagar os tributos, vai tornar mais fácil até combater a sonegação, que é importante no Brasil. Então, tem esses avanços. Agora, durante 3 anos que eu acompanho essa discussão sobre a reforma tributária, o principal ponto, que eu acho que é o que mais preocupa, né, a população, vai ter aumento de imposto ou não vai ter aumento de imposto? Porque, gente, desde que começou essa discussão, ficou muito claro que redução de imposto não ia ter. Lá atrás, né? Quando essa reforma começou a discutir, tem mais de 3 anos. Então, a gente já sabia que não ia ter redução de imposto para a população. A gente ficava querendo saber se vai ter um aumento ou não. Então, no início da discussão, falou que não vai passar de 26,5%. Essa era a promessa. Olha, vamos mudar tudo, vamos juntar todos os impostos em apenas 2%, mas o essencial, que é não aumentar imposto, está prometido, era uma das garantias. O que a gente está vendo agora com essa regulamentação? Porque ela já tinha sido aprovada e agora, com a regulamentação, a gente entendeu como que ela vai ser aplicada. A gente percebe que pode sim ter um aumento de imposto. De acordo com tudo que foi falado agora, mesmo com essa trava que eles criaram, mas parece que é uma trava imaginária, a reforma pode chegar a aumentar de 26% para 28% ou 29% a tributação. Então, de forma resumida, o Congresso está validando, e aí vai caber ao presidente Lula sancionar ou vetar, um aumento de 2,5%. Pelo menos 2,5% de tributação da população brasileira. Se os benefícios vão ser maiores que os prejuízos, a gente não sabe. Agora, o que sair disso tudo é que a gente vai pagar um pouquinho mais de imposto. Ô Edilene Lopes, dá para se falar em vitória ou derrota do governo nesse avanço da reforma tributária, benefícios ou prejuízos para a população, para a economia brasileira? Bom dia mais uma vez para você. Bom dia, Eustáquio, bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. Eu concordo com o Marcelo que tem que ter mais clareza sobre se haverá ou não um aumento da tributação, mas no fim das contas a minha avaliação é de que é uma vitória, porque a tributação no Brasil ela é muito confusa e ela é muito complexa. A simplificação vai reduzir o custo das empresas. O que as empresas médias e grandes principalmente gastam hoje com contador e com pessoal só para estratificar impostos que são pagos, isso é um valor muito alto para elas. Então, simplificando isso, simplifica também a questão do custo, e eu acho que isso pode ter reflexo, se todo mundo for honesto, no preço dos produtos e no preço dos serviços. Então, eu acho que essa simplificação ela é uma simplificação importante. Em relação à taxação dos produtos que são considerados perigosos para a saúde, eu concordo plenamente, porque hoje, quem consome os produtos de muitas calorias e de baixa qualidade nutricional é a população pobre brasileira, que vai ao supermercado ali do lado de casa e compra biscoito recheado. Isso tem um impacto na saúde e depois tem um impacto no SUS. São custos que a gente não conta, mas que na verdade são muito altos. São custos não apenas financeiros, mas custos da população, da saúde da população brasileira. Então, acho importante a taxação desses produtos que são perigosos para a saúde. A água mineral, nem todo mundo pode comprar, mas eu acho polêmica essa taxação, porque hoje o que a gente precisa investir no Brasil é em saneamento básico. Por que os governos não investem em saneamento básico? Porque é caro e não dá voto. Então, tem que entregar para a
iniciativa privada para a gente ter qualidade de água para consumo. Eu, quando vou num restaurante e alguém fala, vamos pedir água da casa, eu penso, eu não quero, porque vão me dar água da torneira. Daqui a pouco eu saio daqui com xistose, leptospirose, tudo quanto é doença. Então, eu acho que isso tudo a gente tem que pensar globalmente para avaliar o que é benéfico e o que não é. Então, a reforma tributária acho que é um passo positivo para o Brasil e eu acho que essas questões todas têm que ser pensadas minimamente. Cada um pensa a parte que te interessa e a gente reflete sobre esse assunto, Eustáquio. Ô, Silvana Lobo, boa parte das coisas que são decididas em Brasília do ponto de vista econômico reflete negativamente no bolso do cidadão. A gente está vendo, por exemplo, esse pacote de corte de gastos está interferindo, provocando uma reação negativa enorme no mercado. Aí o dólar chegou a 6,20, incríveis 6,20. Vários produtos, inclusive, devem ficar mais caros no segundo semestre, nos próximos meses por causa disso. E no caso da reforma tributária, você acha que a população terá benefícios ou prejuízos? Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio, bom dia, bancada, bom dia a todos os ouvintes. Ouvindo aqui do que o Marcelo falou e o que a Edilene falou, aliás, mandar um abração para a Edilene, viu, Edilene? Outro. Saudade. Também. A situação é a seguinte, os IS mudaram, né? Vão mudar os IS, então tinha 5 IS, ICMS, IPI, COFINS, PIS, etc. Agora vai ser só 2, vai ser só isso. Para a população, não interessa o número de quantidade de siglas de impostos diferentes. O que interessa realmente é aquilo que vai refletir no bolso dele. Agora, essa parte do que foi dito. Quando você tem 10 impostos para pagar, 5 impostos para pagar, a burocracia de fazer esses pagamentos, de fazer o controle disso, é muito maior, né? E a possibilidade de fraudar a fiscalização também é muito maior, porque são muitos detalhezinhos que têm que ser cumpridos para que se atinja o tipo penal criminoso. Então, às vezes, você tem alguém que não paga o imposto e ele não comete crime nenhum. E tem o outro que falsifica a documentação para não pagar, esse sim comete. Então, são filigranas que a gente tem dentro do arcabouço tributário. Então, nesse aspecto, eu entendo que, sim, essa redução tem um número menor de quantidade de impostos, de siglas, para se pagar é muito útil. Mas o ideal é que a gente tivesse, de fato, efetivamente, uma diminuição dos impostos. A carga tributária do brasileiro é um negócio indescritível. O empresário no Brasil, ele tem, a gente fala sócio, né? O Estado é sócio do empresário. Mas outro dia o professor Alexandre aqui de tarde, no Chamada Geral, falou que não é sócio não, que o Estado é parasita do empresário. Porque mama é uma quantidade imensa de dinheiro que é retirado do empresário, que às vezes ele não tem condições de continuar. Então, eu espero que realmente com essa reforma, como a Edilene disse, que se melhore um pouco a situação do empresário para que ele possa realmente investir na nossa sociedade. E uma das coisas, como a Edilene disse, né? O biscoito passou a ser mais caro porque é um imposto seletivo, porque é prejudicial à saúde. Ó, Edilene, eu concordo plenamente com você. É um absurdo, porque são só as pessoas realmente de baixa renda, engorda, é uma gordura saturada, mas eu gostaria de saber, as frutas, a carne, os legumes, as verduras, eles vão ter uma redução para que essas pessoas tenham acesso a isso? Ou eles vão ficar com fome mesmo? Porque nem o biscoito que eles comiam de tarde, eles não vão comer mais. Ô, Silvana, eu queria até tocar nesse ponto, né, que a Edilene chamou a atenção do imposto do pecado. Eu, desde a pandemia, comecei a ganhar peso, né, comecei a ficar mais gordinho, falei, vou começar a alimentar melhor, começar a comer mais saudável. Gente, é muito caro comer saudável. Ué. É muito, né, você vai substituir um suco de caixinha, um refrigerante por um suco natural, né, que aqueles sucos que, né, dizem que fazem bem, aumenta o preço, no fim do mês pesa. Então, assim, você começa a ficar mais caro mesmo a alimentação. Então, eu acho ok, né? Vai aumentar o preço do refrigerante, das bolachas. Mas será que a população pobre vai conseguir substituir isso por alguma coisa saudável? Porque às vezes você alimentar de forma saudável no Brasil é muito caro, é muito mais caro. Para uma mãe de família, às vezes é muito mais fácil ir lá e comprar um miojo e um suco de caixinha, um refrigerante, alimentar 3, 4 filhos, do que comprar um alimento mais saudável, fazer uma refeição, até por questão de tempo mesmo para fazer essa refeição. Então, assim, a ideia pode ser boa. Olha, a gente vai criar o imposto do pecado. O que não faz mal para a saúde, o que faz mal para a saúde, a gente vai taxar e vai ser mais caro. Mas será que a população pobre que consome esses produtos vai ter condição de consumir o produto saudável? Exato. Acho que essa reflexão também a gente vai ver nos próximos... O mesmo aumento que o biscoito está tendo, o tomate deveria ter de diminuição. Isso. Ô, Eduardo... Concordo plenamente. Oi, Edilene. Concordo plenamente. Ô, Eduardo,
o grande problema é a falta de retorno para a população, porque a gente já paga 30%, 40% de carga tributária. A gente fala, não, é muito alta. Na verdade, não é, dizem os economistas. O problema, Silvana, é que não há o retorno. Por quê? Você paga o imposto, mas você tem que pagar plano de saúde, e a saúde não é de qualidade. Aí você tem que fazer uma fortaleza na sua casa, no seu prédio, porque não tem segurança suficiente nas ruas. Você tem que pagar o colégio particular, que a escola pública não tem qualidade. Você paga o IPVA e tem que pagar o pedágio na estrada. Exatamente. O problema é a falta de retorno, Eduardo. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Não há a menor dúvida. Aliás, o rádio tem esse problema. O rádio tem muitas vantagens, mas a gente fala sempre, primeiro, de improviso e segundo, muito rápido. Ontem eu defendi que o salário de 100 mil para juízo. O dia inteiro me ligaram. Gente, eu defendo 100 mil, mas é para o cara trabalhar de verdade. Segunda a sexta, tem uma férias por ano. E outra coisa, que essas instituições, Judiciário, Ministério Público, Defensoria, essa turma toda, menos burocracia, menos administração e mais ponta. Eu quero promotor no fórum, eu quero juiz no fórum. Não é um é diretor disso, outro é diretor da escola daqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Se trabalhar, Eustáquio, vale. Ah, mas você está falando isso? Gente, eles ganham mais do que isso, de penduricário. Você viu que nesse ajuste de gasto agora, o Exército custou a concordar, Eustáquio, que o militar do Exército, das Forças Armadas, se aposente aos 55 anos. Mas isso tem que ser a partir de 32 para não trabalhar as promoções até lá. Mas para ficar na reforma, é tão confuso, tão grande, que eu vou te falar uma coisa. Tem algumas coisas que eu tenho medo e não acaba. Por exemplo, medo de chegar em casa depois de 10 da noite. A mulher é brava. Eu tenho medo. Medo de visitar uma pessoa, a casa dela lá no fundo do lote, tem um cachorro solto. Pode entrar que ele é manso. E ele olhando com aquela cara ruim. Eu não entro. Eu estou morrendo de medo dessa reforma, sabe por quê, Eustáquio? Imagina os lobbies que estão atuando lá em Brasília. Imagina, eu quero ver lá na frente. Você está falando de mulher brava. Pode continuar a mulher brava, deixa eu ver. Eu também tenho. Eu derramo uma gota de café na toalha da mesa, ela fala comigo assim, meu zorro! Lá em casa o cachorro e a neta podem pisar no lençol limpo, mas vai eu encostar minha calça que eu cheguei de serviço no lençol limpo. Mas outra coisa que eu morro de medo, Eustáquio, casas legislativas em final de ano. Que eles votam tudo correndo. Eu tenho medo de aparecer um jabuti. Essa reforma eu cheguei à seguinte conclusão: eu vou esperar 2032 para me dar uma palpitada aqui.